Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, irmãos e irmãs que estão reunidos aqui conosco através do nosso canal do YouTube para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E neste domingo nós vamos continuar o nosso estudo sobre os profetas menores. E desta feita nós vamos estudar sobre o profeta Amós. Este profeta tão especial que é conhecido por muitos como profeta vaqueiro. O profeta vaqueiro que é o profeta Amós. Então, é interessante nós pensarmos a importância do estudo dos profetas menores. Eles estão lá, aparentemente, tão separados de nós por tantos anos e anos, mas que quando nós lemos as suas mensagens, as suas profecias, nós vemos o quanto eles estão perto de nós e quanto a sua mensagem é tão atual. Então, nós temos aqui a nossa cronologia de profetas que tanto pregaram no Reino do Norte e no Reino do Sul. Então, como nós sabemos, depois da morte do rei Salomão, ocorreu uma divisão no reino de Israel. O seu filho Roboão permaneceu como rei do sul, cuja capital era Jerusalém. E Jeroboão I ficou como rei do reino do norte. Então havia dois reis para mais ou menos o mesmo povo. E nós temos aqui o profeta Amós pregando em torno do ano 760 antes de Cristo. Então ele está a 760 anos de Cristo, antes de Cristo. Se nós pensarmos, ele está a mais de 2.700 anos distante de nós, mas sua mensagem continua atual. Então, quem era Amós? O nome de Amós provavelmente significa sobrecarregado ou portador de fardo. Ou seja, Amós carregou um peso muito grande na sua condição de profeta. Então, provavelmente o nome reflete um pouco a vida de Amós, que foi uma vida sobrecarregada. Ele morava numa cidade de Tecoa, que era uma aldeia, na verdade era uma aldeia no reino de Judá, a cerca de 18 quilômetros ao sul de Jerusalém e 29 quilômetros a oeste do Mar Morto. Então temos aqui o nosso mapa mostrando o reino dividido. Então você está vendo ali a capital o Reino do Sul, tem lá Jerusalém, ficou com o Reino do Sul. E um pouquinho mais abaixo, a cerca de 19 quilômetros, está lá essa aldeia de Tecoa, que fica a 18 quilômetros de Jerusalém, 19 quilômetros de Jerusalém e a 29 quilômetros do Mar Morto, que está aí à direita. Então, o Mar Morto é um mar salgado, que é a foz do Rio Jordão. Então, era um período em que Amós atuou. E ele, acima de tudo, a gente pode se perguntar, quem era Amós? Amós, ele não era um profeta por profissão. Você vai me perguntar, existiam profetas profissionais? De certa forma existiam umas escolas de estudos proféticos no qual eram formados esses profetas. Porém, Amós, ele não se formou nessa escola de profecias, de profetas. Ele foi chamado por Deus. E nós temos aqui em Amós 7, 14 e 15, ele está dizendo, olha, e respondeu Amós, dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Então nós vemos que Amós era uma pessoa bastante ousada e que de fato sentiu o chamado de Deus. Ele estava na sua vida
de boiadeiro, pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros, e Deus o chamou. Deus nos chama enquanto nós estamos realizando as nossas atividades. Deus está nos chamando. Então, como ele era pastor de ovelhas, essa palavra que aparece em Amós 1:1, ela é a palavra noked. Não sei se a pronúncia está correta, que é usada para um pastor provavelmente de um tipo especial, que tinha pernas de ovelha, que tinha pernas curtas e um rosto feio, mas produzia lã abundante de excelente qualidade. Então havia essa ovelha tipo noked, com o nome noked, que é uma palavra para designar ovelhas que aparece muito pouco na Bíblia. E ela tinha muita lã e as perninhas curtas. E justamente o tipo de ovelha que Amós cuidava. Então ele era, basicamente, o pessoal coloca um pouco boiadeiro, mas ele era mais um pastor dessas ovelhas especiais, essas ovelhas diferenciadas. E ele também era cultivador de sicômoro, que era uma espécie de figo. Então, nós temos essa árvore muito bonita. Se eu não estou enganada, Zacarias, ele ele subiu um sicômoro para poder ver Jesus. E quando você vê esses frutos do sicômoro, ele é muito parecido com o figo. Então, era um tipo de figo que ele complementava a sua renda. E alguns estudos colocam que ele não cultivava esses sicômoros em Tecoa. Ele tinha que ir mais distante, porque Tecoa era um local mais elevado geograficamente. Então era uma região mais elevada. Então ele tinha que ficar para um lugar mais litorâneo, porque o sicômoro ele não se dava bem quando estivesse em altitudes mais elevadas. Então ele tinha que estar mais ao nível do mar para poder ser devidamente cultivado. Então nós temos a situação de Israel como um todo, durante o tempo de Amós. Uzias reinava no reino de Judá, enquanto Jeroboão II reinava no reino de Israel. Uzias é sempre um rei muito marcante para nós, especialmente por conta de Isaías 6, capítulo 6, que começa aqui no ano que morreu o rei Uzias. Então, Uzias era um rei que estava reinando no sul, um rei que era bom aos olhos do Senhor, e Jeroboão reinava em Israel. Havia uma aparente paz e prosperidade, mas também havia opressão. Então, do ponto de vista material, foi um período bom para ambos os reinos. Havia paz, prosperidade, as campanhas militares eram vitoriosas, então quer dizer que as pessoas tinham uma sensação de prosperidade. Mas, com tudo isso, havia muita opressão. Amós capítulo 5, versos 11 e 12, ele vai nos dizer um raio-x da realidade. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificaste casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitai os necessitados na porta. Então, havia uma prosperidade, mas uma prosperidade só de aparências. Então, havia uma grande produção de trigo, mas eram exigidos tributos injustos. Havia construções de casas e vinhas, plantações de vinho. Entretanto, o pobre era oprimido, o justo era
oprimido. Então, era uma situação onde a prosperidade era aparente. E disso tudo o Senhor estava olhando e não se agradava. Aí vem Amós, surge como uma voz de Deus contra as injustiças feitas pelos poderosos. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá. E ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ou seja, Amós estava em sua vida ordinária, estava cuidando das suas ovelhas, colhendo os seus sicômoros, vivendo uma vida difícil, quando Deus o chamou para o ministério profético. O ministério profético, muitas vezes, ele é confundido como um mero adivinhador do futuro, uma pessoa que vai dizer o futuro. O profeta era uma pessoa que fazia uma leitura da realidade e explicava ao povo as suas consequências. Pode ser que dentro dessas profecias pode haver a informação dos juízos de Deus. É como, de certa forma, ele faz, o profeta é meio que como um médico. Quando você vai a uma consulta a um médico, um cardiologista, por exemplo, ele analisa a sua situação, vê os exames e faz o seu diagnóstico e vai dizer, olha, você precisa tomar tal remédio para regular a sua pressão. Porque se você não tiver tomar essa medicação, fazer essa dieta, você vai ter problema sério cardíaco, você poderá sofrer um infarto, você sofrerá um infarto. Então, o profeta, ele faz essa leitura da realidade. Assim como Deus chamou Amós e ele fez a leitura da realidade do povo e de forma corajosa, porque as verdades precisavam ser ditas. Você percebe aqui que Amós sequer temia as autoridades, ele não temia o rei, ele profetizava contra o rei Jeroboão, um homem extremamente poderoso. E ele fazia essa profecia diante de Amazias, que era um profeta profissional, um sacerdote. Mas Amazias, ao contrário de Amós, ele não falava da parte de Deus, porque ele dizia que aquilo não iria acontecer e expulsou e procurava expulsar o profeta. Então estava Amós pregando lá em Betel, que era a capital real do Reino do Norte, e é uma ironia, Betel, que quer dizer Bet, quer dizer casa, El quer dizer Deus, a casa de Deus estava sendo profanada com adoração ao bezerro de ouro, que Jeroboão, o primeiro, não esse que está reinando agora, o primeiro rei do Reino do Norte, ele com receio que o povo convergisse para o sul para adorar em Jerusalém, ele disse assim, não, eu vou fazer os meus próprios santuários aqui, a fim de que o povo não precise ir para o sul. E nesses santuários havia adoração de uma espécie de bezerro de ouro, havia uma adoração a Baal. Então, Amós, ele tinha coragem e confrontava com o profeta, com o sacerdote Amazias. Eu creio que até a primeira ilustração da nossa aula aqui, ela traz a ideia de Amós falando para o povo e aquela figura ali atrás
seria o sacerdote Amazias, contra quem Amós falava de forma corajosa, a fim de transmitir o que Deus estava falando para ele para dizer. Amós, ele não tinha medo de cumprir aquilo que Deus mandou fazê-lo. Ele tinha a consciência que Deus lhe mandara. Ele não tinha o preparo técnico do ponto de vista de ter frequentado as escolas proféticas, mas devemos ter a consciência de que nós não precisamos, não é fundamental nós termos o preparo técnico. É importante que nós possamos conhecer mais, estudar a palavra de Deus em tudo que façamos. O conhecimento é sempre importante, nós devemos procurar conhecer cada vez mais a Deus e a sua vontade. Entretanto, a nossa autoridade profética, ela não vem do estudo, ela vem do chamado de Deus. E Deus pode chamar desde um humilde pescador, como assim chamou Pedro e muitos dos discípulos, como também pode chamar uma pessoa que era profundamente estudiosa, como o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele teve condições de pregar a muitas pessoas que eram gentias e que não eram judias. Mas Deus, ele utiliza cada um conforme a sua missão. O importante é ter uma vida dedicada ao Senhor, uma vida que ouve o chamado de Deus e abraça esse chamado de forma corajosa. O pecado e a ação de Deus. A prosperidade fez que Israel se esquecesse o motivo de sua escolha por Deus. De certa forma, relembrando um pouco a mensagem trazida pelo pastor Marcos no último domingo na nossa igreja, sobre que lembrando as palavras de Jesus, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E é justamente por isso, o povo era próspero, a elite dominante de Israel era próspera, e se esqueceu que o motivo da escolha de Deus, que o motivo até mesmo de sua prosperidade, não era por suas qualidades pessoais. Deuteronômio 7, versos 6 e 8, vai dizer o seguinte: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Ou seja, não eram as qualidades pessoais do povo que o fizeram prosperar, mas sim porque o Senhor os amava. E em Deuteronômio, Moisés relembra o povo que ele foi escolhido não porque ele era o maior dos povos, que na verdade ele era um povo muito pequeno, e não porque era melhor do que os outros, mas porque ele amava e para cumprir o seu juramento que fizera lá em Abraão, para Abraão. Então Deus era um Deus fiel e que amava aquele povo que talvez não tivesse importância alguma. Como nós vemos outras civilizações da antiguidade que alcançaram muito mais feitos impressionantes do que o povo de Israel. Mas Deus amou a Israel, não por suas qualidades pessoais. Assim como hoje, Deus nos ama não pelo que somos,
não pelo que podemos oferecer para Ele, mas porque Ele nos ama incondicionalmente. Não são as minhas qualidades que fazem que Deus me ame mais, como também não são os meus defeitos que lhe fazem amar menos. Então Israel esqueceu o motivo da sua escolha por Deus. Isso é algo que nos fala ainda hoje em dia, que muitas vezes nós esquecemos, especialmente nos momentos bons da nossa vida, que aquilo que conquistamos, aquilo que possamos ser, a prosperidade aparente que possamos passar, não vem de nossos feitos pessoais, mas vem da graça do Senhor em nossas vidas. Israel se esqueceu de cumprir sua parte na aliança com Deus. Continuando lá em Deuteronômio, guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Então era uma aliança, havia obrigações mútuas. O Senhor iria guardar Israel, o Senhor iria fazê-los prosperar, o Senhor até mesmo lhe pouparia de pragas e doenças, ou seja, Deus cuidaria do povo, mas era necessário que o povo obedecesse a Deus e cumprisse a sua vontade, não somente com meros rituais, mas com o seu coração. E quando nós lemos a própria lei de Moisés, nós vemos o quanto Deus cuidou para que houvesse a distribuição da riqueza, que as viúvas fossem amparadas, que houvesse o cuidado com o órfão, que houvesse um cuidado com todos e que houvesse justiça social. Então Deus procurava que houvesse equilíbrio na sociedade e que todos pudessem viver bem. É interessante que muitas pessoas pensam que são determinadas correntes políticas que trazem a justiça social. Lá, o que a organização, os mandamentos de Moisés para o povo trariam uma condição de grande justiça social há tantos anos, milênios, antes de todas essas teorias políticas que falam que haverá uma distribuição de riqueza e que todos serão iguais. Deus já se preocupou desde o começo em distribuir a justiça para todos. Amós também, ele conclamou o povo a refletir. A mensagem de Amós era uma mensagem bastante prática. Ele buscava que o povo refletisse nas suas atitudes e pudesse se voltar para Deus. Amós conclama a reflexão. Ele indaga ao povo lá em Amós capítulo 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor não tenha feito? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ou seja, Amós, ele falava de alguns sinais que estavam ocorrendo para que o povo refletisse qual o motivo dessas coisas estarem ocorrendo com eles. Então, havia prosperidade, mas havia ao mesmo tempo algumas coisas que fugiam da normalidade e o povo, na sua vida em pecado, não estava percebendo que aquilo estava ocorrendo como um sinal de alerta. É por isso que Amós, em suas conversas com o sacerdote Amazias, ele traz essas indagações para o povo.
Olha, se a trombeta tocar, as pessoas da cidade não ficarão preocupadas, porque quando havia alguma invasão na cidade, as cidades muradas, então havia o toque de trombeta para que as pessoas se recolhessem, ficassem dentro dos muros e se protegessem para buscar abrigo contra o ataque. Mas as pessoas temiam ouvindo o som da trombeta, ouvindo o som de alerta. Então, Amós fala ao povo, olha, o Senhor está mandando os seus alertas, prestem atenção no que está acontecendo. Muitas vezes nós temos que parar e refletir sobre a nossa vida. A palavra de Deus sempre nos manda nós examinarmos a nós mesmos, lá mesmo como uma recomendação antes de tomar a ceia do Senhor. Mas essa deve ser uma constante em nossas vidas, um exame pessoal para entender o que está acontecendo e se aquilo tem relação com a minha vida. Nós devemos estar em constante avaliação e reflexão. E talvez nos dias de hoje, com a nossa vida tão corrida, que os dias se passam, as horas se passam e a gente não tem tempo de refletir, de pensar. É uma pena que nós estamos sempre tão ocupados. Mas é necessário uma reflexão constante sobre a nossa vida, uma avaliação constante. Devemos viver em permanente avaliação para perceber os sinais que Deus, porventura, possa mandar na minha vida. Então, Amós conclama o povo, olha, parem e reflitam. Olhe o que está acontecendo, qual é a causa disso. Amós, ele continua, ele alerta o povo para as consequências da desobediência. Depois de eu dar o puxão de orelha, eu digo, olha, reflitam sobre isso. E ele fala as consequências. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Ou seja, Amós trouxe o povo à reflexão e deu o alerta. Olha, o que acontecerá pelo que vocês estão fazendo, porque vocês não estão fazendo o que é reto ao Senhor. Havia culto, havia louvores, havia sacrifícios, havia todas as formalidades necessárias que eventualmente poderiam dizer que o povo era um povo piedoso, um povo que buscava o Senhor com todo o ardor. Mas esse ardor era somente da boca para fora. Esse ardor era ardor de aparências. Por isso que Amós revela a Amazias e ao povo de forma muito corajosa o que lhe iria acontecer se ele permanecesse no seu mau caminho. Então é necessário que o povo refletisse e o povo mudasse de atitude. Amós trouxe o povo à reflexão e Deus castiga Israel para que ele se arrependa. Então, Amós fala aquilo que o Senhor estava fazendo e o povo não estava percebendo. Ele vai relatar o que o Senhor fez. Havia uma aparente prosperidade, mas havia algo de errado. Talvez como a gente diz, que é como diz lá Shakespeare em Hamlet, que há algo de podre no reino da Dinamarca, havia algo de podre no reino de Israel. E o juízo estava lançado. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor.
Além disso, retive de vós a chuva quando faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E continua: feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta, ou seja, o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Veja o ponto que Deus lhe alerta. Os vossos jovens matei a espada, ou seja, estava havendo guerra e destruição, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o macheiro de vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim. Disse o Senhor: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então Deus mandou todos os sinais. Ele mandou até falta de dente, deixou o povo banguelo. Faltou pão. Então quem tinha dente não tinha pão e não se converteu. Ele reteve a chuva e é muito simbólica a retenção da chuva, porque a chuva era considerada pelos pagãos, pelos adoradores de Baal, como se fosse um presente de Baal, que era o deus da fertilidade, da prosperidade. Então a chuva era o sêmen de Baal fertilizando a terra, mantendo a vida. E Deus reteve a chuva e fazia com que ela caísse da forma mais aleatória e até o ponto das pessoas procurarem água e beberem e não se saciarem e não se converteram a ele. Então ele trouxe queimadura, ferrugem, trouxe tudo, trouxe pragas do Egito, até mau cheiro, fez subir a caatinga nos arraiais, até o cúmulo de trazer o mau cheiro, e para subir, incomodar o povo, e ele não se converteu a mim. Ou seja, o povo não estava fazendo essa ligação entre os fatos e as suas causas. Eles viam aquilo acontecendo e não conseguiam entender que aquilo eram juízos de Deus sobre ele, com a finalidade para que o povo se arrependesse do seu mau caminho e buscasse a Deus. Acima de tudo, quando nós percebemos, a gente pode pensar: puxa, Deus foi tão cruel, ele permitiu até a morte da população jovem, ele não mandou a chuva, ele fez tantas coisas ruins, mas isso ele o fez e mesmo assim o povo não se arrependeu. O povo não percebeu que o que estava fazendo era mal. E Deus, acima de tudo, ele manda o castigo visando a salvação do povo. Quando Deus procura disciplinar o seu povo, não com a finalidade de castigá-lo, pelo prazer de castigar, mas pelo desejo do Senhor que as pessoas mudem de vida e procurem obedecê-lo. Lá em Hebreus 12, 5 a 8, o profeta ele fala: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos.
Então, o escritor lá de Hebreus chama a atenção que a disciplina ela é feita para o bem. Aquele que é pai, que é mãe e que está educando uma criança, sempre vai procurar discipliná-la de alguma maneira, a fim de que a criança, quando erre, ela entenda o seu erro e não faça novamente. Então, o castigo que Deus estava enviando para Israel não era com o fim de feri-lo pura e simplesmente, mas com o fim para que se arrependesse e que se voltasse para Deus e que buscasse os seus caminhos. Então, é como lá diz em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração e sararei a terra. A finalidade de tudo isso, dos juízos de Deus sobre Israel, era o arrependimento, porque ele amava. Nós nos lembramos do texto lá em Deuteronômio: olha, eu vos escolhi não porque vocês eram melhores, vocês não eram o rei da cocada preta, vocês não eram o tampa de crush, como podemos dizer, mas vocês eram, pelo contrário, vocês eram o menor dos povos, mas eu amava vocês. Deus amava o seu povo e por isso ele, preocupado com os seus erros, ele permitiu com que coisas ruins acontecessem com o povo para que eles se arrependessem das suas transgressões. Então, o castigo de Deus, ele não visa o mal, ele visa a mudança, ele visa a transformação. E a restauração? Deus prometeu a restauração de Israel. Ele mandou o castigo, mas Deus, ele sempre buscará trazer o povo para si. A mão do Senhor, ela não está encolhida para que nem possa salvar, e nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Deus está sempre pronto a buscar o que está perdido, a transformar as vidas, a transformar a história. E ele promete a restauração de Israel. Ou seja, quando nós lemos o livro de Amós, que é um livro com 9 capítulos, e nós percebemos todos os juízos, toda a análise de Amós, Amós, ele foi um dos primeiros profetas que registraram os seus ensinos. Muitos dos profetas tiveram os seus ensinos, as suas profecias registrados por outras pessoas. Mas ao contrário disso, mesmo Amós não tendo aquela educação formal profética, ele fez o registro escrito dos seus ensinos para o povo. Então ele procurou alertar a todos para que buscasse e fizesse a diferença. Mas ele termina o seu livro de forma bastante animadora, porque ele promete restauração. Deus não quer, ele não se regozija com a destruição. Ele quer mudança de vida, ele quer restauração de vidas. Ele quer que a nossa vida seja transformada, ele quer que nós sejamos nova criatura. E é por isso que ele prometeu a restauração. E ele diz, olha, removerei o cativeiro do meu povo Israel e reedificarão as cidades assoladas. E nelas habitarão e plantarão vinhas e beberão o seu fruto e vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. A promessa é de restauração, de trazer o povo do cativeiro e lhes fazer habitar, beber o vinho, que o vinho é sinal de alegria, ele iria restaurar a alegria do povo. E eles não seriam mais arrancados da terra.
Deus sempre procura buscar e salvar aquele que está perdido. E nós vemos a mensagem de Amós, uma mensagem que é tão atual nos dias de hoje, onde muitos poderosos, eles não procuram a justiça, mas procuram explorar cada vez mais a pobreza e a miséria das pessoas, somente se importando em acumular mais e mais riquezas. Mas apesar de tudo isso, Deus continua mostrando que Ele não está alheio a tudo isso. Ele manda os seus juízos de alerta, mas promete restauração, porque o interesse de Deus é sempre buscar a mudança, é sempre restaurar vidas, é transformar vidas, é buscar e salvar o perdido. É por isso que eu me lembrei do texto de Efésios, que é um texto lindo e mostra que, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo. A busca do Senhor é restauração, é transformação. E Ele nos procura quando nós ainda somos pecadores. Essa é a beleza do Evangelho. Ele é o poder para a transformação daquele que crê. Mas aquele que crê no estado em que está, no meu estado pecador. Devemos lembrar que Deus nos escolheu, Ele nos chamou, não pelas nossas qualidades, mas porque Ele nos ama. Ele é riquíssimo em misericórdia. E mesmo Israel, naquele tempo de Amós, cometendo tantas coisas tão vis, adorando deuses estranhos, que nada fizeram pelo povo, Deus ainda continua amando. O hino 196 do cantor cristão, cujo título é Cegueira em Vista, ele tem uma das estrofes que eu acho muito bonita e que é até mencionada na nossa lição, que diz que eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. O povo de Israel se fez de surdo. Não queria ouvir as profecias e continuou nos seus maus caminhos. E ainda hoje em dia, tantas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, ouvem as pregações do pastor, das pessoas, dos missionários e fazem ouvido moco e continuam a sua vida. Que não sejamos surdos, mas possamos reconhecer e abrir os nossos olhos, aquilo que diz lá no estribilho: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Que possamos cada vez mais nos alegrarmos na luz do Senhor, transformando vidas, vivendo conforme o seu agrado, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, tendo a certeza de que Ele nos ama, Ele nunca nos abandonará. Então, Amós, esse vaqueiro, esse pastor, esse colhedor de sicômoro, que estava na sua vida comum, ordinária, trabalhando, Deus chamou Amós para uma missão. Que possamos sempre prestar atenção no que o Senhor quer das nossas vidas e que, acima de tudo, mantenhamos a nossa coerência e o nosso testemunho para que a luz de Cristo brilhe através de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado. Até a próxima.